Olá, continuando nossa disciplina de projetos de máquinas 2, então a gente já falou das transmissões por correia, transmissão por corrente, e a gente começou na última aula a falar sobre as transmissões de potência por engrenagem. Já foi passada a parte teórica, então a ideia hoje é mostrar a resolução de um exemplo, fazer passo a passo aqui. O material vai estar postado no disco virtual depois. E aí, na semana que vem, a gente faz o exercício em sala para se ficar alguma dúvida em relação à resolução. Eu vou fazer passo a passo. Se alguém tiver alguma dúvida durante a aula, pode colocar também no chat do Teams para a gente discutir. Então, é um exemplo, a gente está falando aqui de engrenagem cilíndrica de dente reto. Então, vai tratar de um dimensionamento de par de engrenagens cilíndricas de dente reto. Geralmente vai ter uma sigla que eles falam ECDR, quer dizer, engrenagens cilíndricas de dentes retos. Então, quando vocês virem essa sigla aqui em relação a engrenagens, ECDR é engrenagem cilíndrica de dente reto. Depois a gente vai falar de engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais e engrenagens cônicas, mas a primeira que a gente está dimensionando são as cilíndricas de dente reto, para que possa atuar com segurança na transmissão representada a seguir. Então, qual que é a transmissão? Se for ver, aqui está a força motriz da nossa transmissão. Então, o que está gerando o movimento, gerando a potência é esse motor aqui. Tem um acoplamento aqui. Geralmente, em acoplamento se tem alguma perda de potência, mas aqui no caso a gente não vai considerar. Então, vocês vejam que o próprio eixo do motor é o eixo que está ligado à engrenagem menor. Sempre vai se dimensionar pela engrenagem menor. Isso é regra. Para todo tipo de engrenagem, para correia, para corrente, sempre a gente vai pela engrenagem menor ou que gira mais rápido. Então, se o motor tivesse ligado à engrenagem maior, a gente tinha que calcular a relação de transmissão e dimensionar toda a relação pela engrenagem menor, sempre a engrenagem menor. Por quê? Porque a engrenagem menor vai ter um diâmetro primitivo menor, consequentemente ela vai ter uma resistência menor. A engrenagem maior vai ter uma resistência maior. Então, sempre vai se dimensionar pela engrenagem menor. Não esqueçam disso. No caso nosso aqui, a engrenagem menor está ligada ao motor. Então, a rotação e o torque a gente pode considerar o do próprio do motor. Se fosse fazer dois, a gente que, pela relação de transmissão, calcular essa rotação e esse torque e dimensionar pela 2, mas sempre pela menor. Então, a transmissão será acionada por um motor de 15 CV. 15 CV, se a gente converter em quilowatts, dá aproximadamente 11 quilowatts. E atua com uma rotação de 1.140 rotações por minuto. O material a ser utilizado é SI 4340, isso é bem importante na questão das engrenagens. Não sei se vocês lembram da parte teórica, mas cada um tem uma determinada resistência. Principalmente quando a gente fala na resistência e flexão do pé do dente, a gente vai pegar a resistência que o material suporta e vai comparar com o que está acontecendo na engrenagem. E a questão da dureza do material também. O critério de pressão é muito relacionado à questão da dureza. Então é importante ter essa informação do material. A dureza especificada é 58 ROTQC, a gente vai ter que usar em hard brilliant, mas tem uma tabelinha no material que dá para converter de ROTQC para brilliant. E a duração prevista para 10.000 horas. Então isso é importante também lá no critério de pressão. A gente vai precisar a quantidade de horas que está dimensionando a engrenagem. Então, no nosso caso, é 10.000 horas de uso. As engrenagens atuarão em eixos de transmissão. Então é importante também saber aonde que vai ser, porque vai ter um fator de serviço que vai depender da aplicação da engrenagem. Então, no nosso caso, é eixo de transmissão com carga uniforme. Então, vamos ver lá na tabela de aplicações que tem com carga uniforme e cargas não uniformes. O que é uma carga uniforme? Que sempre permanece praticamente constante, sem trancos, sem socos, sem grandes variações, com tempo de serviço de máximo de 10 horas diárias. Ele vai dar algumas considerações, tanto ela falando para começar a relação largura e o diâmetro primitivo 0,25.
Lá na parte teórica a gente já fez algumas recomendações em relação à recomendação de largura por diâmetro. Então aqui ele está dando um valor inicial. Não quer dizer que no final vai ter que ficar exatamente essa relação 0,25. Essa relação 0,25 é para um cálculo inicial, para você ter base, porque quando se calcula o volume mínimo do pinhão, você vai ter duas incógnitas. Uma delas é a largura e outra o diâmetro primitivo. Então, se tem uma equação só com duas incógnitas, de algum jeito você tem que calcular uma delas. Então, essa relação B sobre D que ele está dando aqui é só para você conseguir sair dessa equação. Depois a gente acaba mudando essa relação, é só uma relação inicial. O ângulo de pressão 20 graus. Z1, o que é Z1? É o número de dentes do pinhão. Lembre que por convenção da norma de engrenagens, toda vez que a engrenagem é menor é o pinhão e a engrenagem maior é a coroa. Então significa o quê? Que essa Z1 tem 29 dentes, Z2 tem 110 dentes. Significa que a engrenagem menor sempre gira mais rápido. Então a Z2 vai girar mais devagar que Z1, mas com mais torque. Aqui gira mais lento, tem mais torque. Aqui gira mais rápido, tem menos torque. A gente tem dois critérios para dimensionamento. O primeiro é o critério de pressão, o segundo é o critério de flexão no pé do dente. A gente sempre vai dimensionar pelos dois. Então vamos começar dimensionando pelo critério de pressão. Então a primeira coisa, vamos calcular o torque no pinhão. Então, qual que é o pinhão? A gente vai sempre dimensionar pela engrenagem menor. Então, qual que é o pinhão? No nosso caso, você tem Z1 e Z2. Até pela figura a gente já vê que é Z1 que é o pinhão, ou seja, a engrenagem menor. Então, é 30 vezes a potência do motor dividido por π vezes a rotação. Isso, se você usar 30 vezes a potência dividido por π vezes a rotação, vai dar em newton vezes metro. O ideal é a gente usar já aqui, em vez de 30, usar 30.000 para dar em newton vezes milímetro. Aqui está errado. Então, é newton vezes milímetro aqui. Porque daí depois a gente usa todas as unidades em milímetro e acaba cortando. Então, o ideal sempre aqui é, em vez de 30, usar 30.000 para dar newton vezes milímetro. Então, o que ele está fazendo aqui? 30 vezes a potência. Qual que é a potência? A potência em watts. Não sei se vocês lembram, mas a potência era 15 CV ou 11 kW. 11 kW é 11.000 watts. Dividido por π vezes n. Rotação 1140. Então, se calcular com 30 aqui vai dar 92,14 newton vezes metro. Se você calcular com 30.000, ou se converter de newton vezes metro para newton vezes milímetro, vai dar 92.140 newton milímetro. E o ideal é sempre usar newton milímetro. Então, 92.140 o momento torsor. De novo, minha engrenagem menor não é Z1, é Z2. Então, você tem que calcular o momento torsor em Z2. Como é que vai calcular o momento torsor em Z2? Você vai ter que descobrir a rotação em Z2 aqui. A potência é a mesma, ela tem alguma perda na transmissão, mas consideraria a potência a mesma. E então você teria que calcular o momento torsor em Z2 se Z2 fosse menor. Sempre na menor. Relação de transmissão. Relação de transmissão também vai ser sempre o número de dentes da engrenagem que mais tem dentes sobre a engrenagem que tem menos dentes, ou a velocidade mais rápida sobre a velocidade mais lenta. No caso aqui, ele deu no enunciado que Z2 tinha 110 dentes e Z1 tinha 29. Isso significa o quê? Que a nossa relação de transmissão é 3,79. Ou seja, de Z1 para Z2 a gente falou, está diminuindo a velocidade, então é menos velocidade, só que você está aumentando o torque. Em quantas vezes? Você está diminuindo a velocidade em 3,79 vezes e está aumentando o torque em 3,79 vezes. Então, se você tinha uma rotação lá de 1140 aqui, aqui vai ser 1140 dividido por 3,79. Se você tinha um torque, um momento torsor aqui de 92.140 newton milímetro, aqui você vai estar multiplicando por 3,79 esse momento torsor. Aí, para o critério de pressão admissível, a primeira coisa a gente tem que ver a questão do fator de durabilidade, que depende do quê?
basicamente do número de horas que a gente quer que suporte, ou seja, no nosso caso eram 10.000 horas, e da rotação do pinhão. Então vai ser 60 vezes a rotação do pinhão, vezes o número de horas, dividido por 10 elevado a 6. Então a rotação do pinhão era 1140, então 60 vezes 1140, e o número de horas previstas eram 10.000 horas, ou a mesma coisa que 10 na quarta. Isso está lá no enunciado também. Então, se multiplicar 60 por 1140 por 10 elevado a 4, dividido por 10 elevado a 6, vai dar um fator W de 684. Então, esse fator a gente chama fator W ou fator de durabilidade. E aqui ele está elevando a 1 sobre 6. Por que isso? Porque na fórmula da pressão admissível, a parte de baixo da fórmula é W elevado a 1 sobre 6. Por isso que está elevando 1 sobre 6. Então, elevando W a 1 sobre 6 dá 2,97. Aí ele fala que a dureza especificada de 58 Rockwell C corresponde a aproximadamente 6.000 hard-brinnium. Da onde ele tirou isso? Tem uma tabelinha no material da aula passada, da teoria, que fala que a dureza em Brinio ela está por trás aqui da apresentação, e a dureza em Rockwell C. Então, no nosso caso, a dureza em Brinio, a dureza em Rockwell C, desculpa, era 58, então na mesma linha, a dureza em Brinio vai ser 6.010. Ele está usando aqui na resolução do exercício 6.000. Lembrando que hard Brinio é a mesma coisa que Newton por milímetro quadrado, ou a mesma coisa que megapascal. Então, a dureza específica para 58 Rockwell C, que é uma propriedade do material que foi colocado lá no início para dimensionamento da engrenagem, vai ser importante agora no cálculo da pressão. Esse 0,487 aqui é uma constante da fórmula, o 2,97 vem daqui, do W elevado a 1 sexto, e o 6.000 vem dessa tabela aqui, que na tabela está 6.010, mas está arredondando para 6.000, que é a conversão da dureza de Rockwell C para hard Brinio. Então, se você multiplicar 0,487 por 6.000 e dividir por 2,97, vai te dar 984 newton por milímetro quadrado ou 984 megapascal, cálculo da pressão admissível nesse caso dessa engrenagem. Aí o fator de serviço, que nem eu falei, o fator de serviço depende muito da aplicação, então com a quantidade de horas que vai se trabalhar por dia e também aonde que vai se aplicar. Lá no enunciado estava falando que era um eixo de transmissão carga uniforme, então a partir da página 103 do livro lá tem essas tabelas. Eu posso postar no disco virtual também essas tabelas. Mas então o fator de serviço para eixo de transmissão carga uniforme, aqui eu recortei de lá, então eixo de transmissão carga uniforme, aqui é até 10 horas por dia, acima de 10 horas por dia. No nosso caso é até 10 horas por dia. Esse fator de funcionamento, o fator de serviço vai ser 1. E a partir disso a gente vai calcular o volume mínimo da nossa engrenagem. O que é o volume mínimo? Na verdade é a largura vezes o diâmetro primitivo ao quadrado da engrenagem. Então é o volume mínimo que essa engrenagem tem que ter para suportar aquela pressão que a gente estava considerando. Então, como é que calcula isso? Largura vezes o diâmetro primitivo ao quadrado, que a gente chama de volume mínimo. Isso aqui é uma constante, essa constante sempre vai valer para engrenagens cilíndricas de dente reto. Vocês vão ver que para engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais vai mudar isso aqui, para engrenagem cônica vai mudar também. Vezes o momento torsor em Newton vezes milímetro. Então, lembre que é Newton vezes milímetro aqui. Multiplicado. Aqui eu tinha falado, tinha uma fórmula lá que era a relação de transmissão mais ou menos 1 e embaixo mais ou menos 0,14. Não sei se vocês lembram. O mais quando é um engrenamento externo, ou seja, as duas engrenagens estão sendo engrenadas pelo lado externo. E se fosse pelo lado interno, esse sinal aqui seria menos. E esse 1 aqui é o fator de serviço que a gente encontrou na questão anterior. E aqui
9,84 vezes 10 ao quadrado. O que é 9,84 vezes 10 ao quadrado? Vocês se lembram do slide anterior, mas a gente calculou aqui uma pressão admissível de 984. Então, na verdade, em vez de 9,84 vezes 10 ao quadrado, podia entrar com 984 aqui, que é a pressão admissível em megapascal elevado ao quadrado. Ele só fez isso para ficar 10 ao quadrado aqui, 10 ao quadrado aqui, daí cortar o 10 na quinta com 10 na quarta. Mas na calculadora podem colocar direto em megapascal aqui, coloca direto 984 ao quadrado. Depois de calcular tudo, você vai ter um volume mínimo em milímetros cúbicos. Ou seja, o volume mínimo dessa engrenagem para suportar essa determinada pressão seria 66.343 milímetros cúbicos. Então, esse é o volume mínimo que essa engrenagem tem que ter para suportar pelo critério de pressão. Mas isso não quer dizer que ela vai aguentar também o critério de flexão no pé de dente. Então, primeiro a gente dimensiona pelo critério de pressão e depois de flexão no pé do dente. Se um dos dois não der certo, a gente tem que redimensionar. Então, pelo critério de pressão no pé do dente, a gente tem um volume mínimo de 66.343. Mas, que nem eu falei anteriormente, a gente tem duas incógnitas, uma é largura, outra é diâmetro primitivo, e só tem uma equação. Então, a partir disso, a gente tem que ter da onde achar os valores de largura e diâmetro primitivo. Lá no enunciado do exercício, ele sugere uma relação B sobre D01 igual a 0,25. O que ele está falando com isso? Está falando que a largura vai ser 4 vezes menor que o diâmetro primitivo. Então, a partir disso, essa relação B sobre D01, 0,25, a gente pode jogar o D01 para lá, a gente vai ter que a largura vai ser 0,25 o diâmetro primitivo, ou 4 vezes menos. Aí você vai substituir essa equação 2 na equação 1 para encontrar o diâmetro primitivo. Então, você vai encontrar um diâmetro primitivo lá de 64,3 milímetros. Legal, encontrei o diâmetro primitivo, já tenho o volume mínimo, é só encontrar a largura. Não é bem por aí. Eu não lembro se vocês lembram da parte teórica, mas eu comentei que a gente sempre vai procurar usar um módulo normalizado. Então, a gente tem que ter um módulo normalizado para facilitar a fabricação, para facilitar engate de engrenagem. Então, tanto o pinhão como a coroa tem que ter o mesmo módulo para engrenar perfeitamente. Então, a partir do diâmetro primitivo e do número de dentes que a gente tinha no enunciado, a gente consegue calcular um módulo. Então, o que é um módulo? O módulo é a divisão do diâmetro primitivo pelo número de dentes. A gente chegou aqui num diâmetro primitivo de 64,3. O número de dentes do pinhão era 29. Se dividir um pelo outro, vai dar 2,21. Ah, e como é que eu vou saber se 2,21 é um módulo normalizado ou não? Como o próprio nome diz, módulo normalizado tem uma norma que define quais são esses módulos. Então, essa normalização do módulo, até coloquei aqui um recorte da parte teórica, eles têm faixas de intervalos. Então, ó, no intervalo de 1 a 4, que é o nosso caso, então o nosso caso era 2 e alguma coisa, são normalizados 1, 1,25, 1,50, 1,75, 2, 2,25, 2,50 e assim por diante. Como se nota, é um incremento de 0,25 para os módulos. E a partir de 4 já muda isso, mas então essa norma DIN 780, que também está no material de vocês lá, ela fixa os módulos. Não sei se vocês lembram, mas a gente tinha calculado 2,21. O mais próximo, a gente sempre vai para o mais próximo, vai ser 2,25. Então, o módulo que a gente vai escolher aqui, que é um módulo normalizado, vai ser 2,25. Mas como a gente não vai alterar o número de dentes e vai colocar um módulo 2,25, consequentemente o diâmetro primitivo da engrenagem vai mudar. Então, com esse módulo normalizado, que a gente chama de MN 2,25, que veio da norma lá, a gente vai ter que calcular um novo diâmetro primitivo. Então, recálculo do diâmetro primitivo. Vai ser um módulo normalizado, 2,25 vezes o número de dentes. Se você fizer 2,25 vezes 29 dentes, vai te dar um diâmetro primitivo de 65,25. Com esse novo diâmetro primitivo aqui, a gente vai jogar lá na fórmula do volume mínimo para descobrir a largura do pinhão. Então,
deu uma largura aqui de 16 milímetros. Geralmente essa largura a gente acaba arredondando. Ah, deu 15,9. Você acaba arredondando sempre para cima. Se você arredondar para baixo, vai ficar menor do que o volume mínimo que a gente calculou. Então, achou o diâmetro primitivo normalizado, achou a largura, acabou a parte da resistência por pressão. Agora a gente vai dimensionar por resistência à flexão no pé do dente. Como é que faz isso? Primeiro vocês vão calcular a força tangencial, que é o que vai ocasionar essa flexão no pé do dente. Essa força tangencial vai ser 2 vezes o momento torsor, de novo em Newton vezes milímetro, dividido pelo diâmetro primitivo da engrenagem que foi calculado anteriormente. Então vai ser 2 vezes 92.140, dividido por 65,25. Vai te dar uma força tangencial de 2.825. Coisas importantes para anotar aqui. Quanto maior o diâmetro primitivo, menor vai ser o valor dessa força tangencial. Por isso que a gente sempre dimensiona pela menor. A menor sempre vai ser mais problemática que a maior. Lembre que o momento torsor aumenta também, mas o diâmetro primitivo também aumenta. Então sempre vai dimensionar pela menor por causa disso. Aí vai ter que achar um tal de fator de forma. Esse fator de forma depende diretamente do número de dentes da engrenagem. E como a gente está dimensionando pela menor, a menor tinha 29 dentes. Então também tem uma tabela, ó. Só que geralmente não vai ter o que a gente precisa. Então veja aqui, ó. Número de dentes, fator Q. Então número de dentes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí aqui começa o intervalo de 3 em 3. 21, 24, daí aqui 4 em 4, 28. Daí depois de 6, 34, 40. Qual que é o nosso número de dentes? 29. Então nós temos que 28 dentes é 3,1 e 34 dentes é 3. Então a gente já sabe que vai ficar mais próximo de 3,1 do que 3. Se a gente interpolar aqui, em vez de 28 para 34, dá 6 de distância. De 3,1 para 3 dá 0,1. Então significa que isso vai dividir 0,1 de intervalo aqui por 6 de intervalo aqui. Se dividir 0,1 por 6, vocês vão ver que vai dar um intervalo bem pequenininho ali, que vai dar um intervalo de 1,67 elevado a menos 2. Se diminuir isso do 3,1, você vai ter um fator de forma interpolado aqui de 3,0835. Então, sempre que não tiver na tabela, vai ter que interpolar o fator de forma. Como é que calcula a tensão máxima atuando no pé do dente? Então, vai ser a força tangencial, que a gente calculou há pouco. Fator de forma, depende do número de dentes. Esse sigma era o fator de serviço que a gente já tinha achado, que era 1. Largura e módulo normalizado. Então, quanto maior a largura e o módulo normalizado, menor vai ser a tensão máxima. E isso vai ter que ser sempre menor do que a tensão de resistência do material. Então, a força tangencial 2.825, fator de forma 3,0835, fator de serviço 1, largura 16 e módulo normalizado 2,25. Deu uma tensão máxima de 2.242 Nm por milímetro quadrado, ou seja, 242 megapascal. Tá, isso é bom, isso é ruim, isso tá dentro do esperado? Não. A gente vai ter que comparar com o que o material resiste. Nós tínhamos falado lá que o nosso material era o 4340, então tem uma tabelinha também no material de vocês aqui, ó. SI 4340, 4320 e 4340. Quanto que ele resiste em megapascal? 170 megapascal. Quanto que está dando a carga? 240. Vai quebrar. Então, não está de acordo. E o que a gente pode fazer para arrumar isso aí? Tem duas formas para arrumar isso aí. Ou a gente aumenta a largura da engrenagem. Então, se a gente aumentar a largura da engrenagem, colocando a tensão máxima igual a 170, a gente descobre uma nova largura. Solucionou. Ou a gente mexe no módulo. Mas lembre-se que se mexer no módulo, a gente mexe no diâmetro primitivo. Se mexer no diâmetro primitivo, vai mexer na força tangencial. Então,
Se for mexer no módulo, não dá para simplesmente jogar o próximo módulo aqui na fórmula. Você tem que fazer todo o recálculo. Eu vou mostrar as duas formas de redimensionar. Então, como não bateu, a tensão máxima ficou acima da tensão do material, vai quebrar. Então, primeira hipótese, mantém o módulo e faz o redimensionamento da largura, utilizando a tensão admissível do material. Então, a gente sabe que o material 4340 aguenta 170 pela tabela. Então, a gente substitui naquela fórmula e deixa a largura como incógnita. Colocando isso, a nossa largura vai dar 23 milímetros. Qual que é a limitação desse método? Não sei se vocês lembram, mas na teoria a gente colocou algumas limitações pelo tipo de engrenagem, pelo tipo de engrenamento, uma largura máxima em relação ao diâmetro primitivo. Então, você não pode ter uma largura muito grande em relação ao diâmetro primitivo. Aqui ainda como a largura vai ser 23 e o diâmetro primitivo 65, ainda está bem abaixo de 1 essa questão, não seria problema. Então, uma das formas é simplesmente mudar a largura pelaquela última forma e colocar a tensão admissível como 170. Então, a gente teria número de dentes 29 dentes, o módulo 2,25, diâmetro primitivo 65, largura 23. Calculando a relação entre largura e diâmetro primitivo daria 0,35, sendo que o limite para esse tipo de engrenamento é 1,2, então tá ok. E a segunda hipótese, a gente manteria a largura, os 16 milímetros lá, só que a gente ia alterar o módulo. Qual que é o próximo módulo? O próximo módulo seria 2,5, mas para 2,5 ainda é pouca diferença, pelo tanto que a gente tinha. Lembra que o material resistia a 170 e a engrenagem estava dando 240, então dá bastante diferença de 170 para 240. Então, simplesmente alterar o módulo para 2,5 ia ser muito pouco. Então, ele já está pulando aqui para 2,75. Então, só que se alterar o módulo, você tem que recalcular o diâmetro primitivo. Então, como calcula o diâmetro primitivo? Número de dentes do pinhão vezes módulo. O número de dentes do pinhão continua os mesmos 29 e o módulo 2,75. Então, o diâmetro primitivo foi para 79,75. Tem que recalcular a força tangencial, ela vai baixar o valor porque o diâmetro primitivo aumenta. Então, vai ser 2 vezes o momento torsor, que continua o mesmo, dividido pelo novo diâmetro primitivo. Vejam que a força já está baixando para 2.310 aqui, que é uma força bem menor do que a gente tinha no outro diâmetro primitivo. Com essa nova força, a gente vai calcular a tensão máxima atuante. Então, mudou a força, a largura ficou a mesma e mudou o módulo. Então, se diminuiu a força e aumentou o módulo, tá? De duas formas, diminuindo a tensão máxima. Então, vai ser 2.310. Fator de forma, como não mudou o número de dentes, não mudou. Fator de serviço, como não mudou a aplicação, não mudou. Largura não mudou e o novo módulo 2,75. A tensão máxima de 162. Para 170, estaria ok. Então, ou a gente alteraria a largura para 23 ou o módulo para 2,75. Teria que ver qual que seria mais vantajoso dos dois. Então, teria que ver qual que seria mais barato, no caso, para ver qual que seria o ideal. Às vezes tem limitação de espaço em relação ao diâmetro, então você tem que aumentar a largura. Às vezes você não tem um material de uma largura que você precisa, por exemplo, 23 milímetros, se não achasse o material, talvez seria mais fácil fazer com um diâmetro primitivo maior. Então depende muito das questões. Relação entre largura e diâmetro primitivo, ela vai baixar ainda, ela vai para 0,2, ainda continua abaixo de 1,2, está ok. Então a gente teria 29 dentes, módulo normalizado 2,75, diâmetro primitivo 79 e largura 16. Daqui, o cálculo de algumas características geométricas. Isso aqui é mais para mostrar a vocês, porque isso é de um formulário, então, módulo normalizado, a gente já tinha 2,75, isso por causa da primeira hipótese que a gente aumentou a largura. Passo vai ser o módulo vezes π, então 2,25 vezes π, 7,06. Vão entre os dentes no diâmetro primitivo, ou seja, quando lá no diâmetro primitivo vai ter um vão entre os dentes. Como é que calcula isso? É o passo dividido por 2. Então, calculado aqui para o pinhão e para a coroa. A altura da cabeça do dente, que é
o HK, que é esse aqui. Então vai ser 120% do módulo normalizado. A altura comum do dente, que é o que a gente chama de H, que está aqui, ó. A altura total do dente, HZ. E espessura do dente no primitivo, que é o S0, que também está aqui. Então são características geométricas da engrenagem. Não necessariamente vocês vão ter que colocar nos cálculos aqui do dimensionamento, mas se um dia, por exemplo, você for mandar fabricar uma engrenagem, é importante. Folga da cabeça, que é o que eles chamam do SK, diâmetro primitivo, que é o módulo vezes Z, a gente já tinha calculado do pinhão, dá para calcular da coroa também. Diâmetro de base, que eles chamam que é o DG, que está aqui, que vai ser o diâmetro primitivo vezes o cosseno do ângulo lá, que era 20 graus. E o diâmetro interno, que é o diâmetro primitivo menos 2,4 vezes o módulo. Então são características geométricas. Por exemplo, se vocês fossem fabricar a engrenagem, para vocês terem isso aí. De novo, nos cálculos não necessariamente precisam estar. Isso para a primeira condição. E depois foi repetido para a segunda hipótese também esses cálculos. Então, esses são formulários simples que não necessariamente vai ter que estar nos exercícios de vocês, só para vocês terem conhecimento. Então, na aula que vem eu vou deixar vocês fazerem um exemplo, eu vou estar disponível para tirar dúvidas e durante essa aula também, quem quiser tirar dúvidas pelo Teams, fica à vontade. Obrigado.